Será que as tuas certezas, as tuas convicções são assim tão certas? Será que as verdades absolutas que tu carregas contigo são assim tão verdadeiras? Hoje eu quero falar contigo exatamente sobre isso, sobre as verdades absolutas que tu carregas contigo, sobre as histórias que tu contas a ti mesma, sobre as convicções que tu tens na vida e até que ponto elas podem estar a ser exatamente o que não está a permitir-te desenvolver e crescer, tanto como pessoa ou como profissional. Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Antes de nós entrarmos na nossa conversa propriamente dita, nós temos muitas de vocês, mas assim, muitas, que ouvem o Sonhar Sem Limites Podcast ou que assistem o Sonhar Sem Limites Podcast, mas que ou não são inscritos no nosso canal, no YouTube, ou não seguem o podcast no Spotify, dependendo da plataforma onde tu consomes o nosso conteúdo. E, de verdade, para nós é extremamente importante, porque nós somos um podcast pequeno, nós ainda estamos a crescer e quanto mais tu disseres a essas plataformas, tanto o YouTube quanto o Spotify, dependendo de onde tu consomes o conteúdo, obviamente, que tu gostas do episódio, que o episódio pode ser entregue para mais pessoas, que esse conteúdo é relevante, mas essas plataformas ouvem-te e fazem exatamente isso, distribuem para mais pessoas. E, obviamente, que eu quero que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Já sou muito feliz e muito grata por tu teres chegado até aqui, por tu estares a ouvir esse podcast, por tu teres contacto com esse podcast. Mas eu peço-te, inscreve-te, faz esse favor. Ok? Partilha esse episódio com mais pessoas, faz com que mais pessoas cheguem até aqui. Eu comprometo de verdade e prometo continuar a fazer o meu melhor, a entregar o meu melhor, a trazer para cá conteúdos, exemplos, para que tu possas te tornar uma pessoa, uma mulher e uma profissional muito melhor que tu já és, porque tem sempre espaço para melhoria na nossa vida. Nós, todos os dias, contamos uma história para nós mesmos. Todos os dias nós dizemos para nós mesmos algo que tem sido reforçado por nós, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos comportamentos ao longo do tempo e que vai obviamente se perpetuando e se tornando verdades absolutas na nossa vida. Essas histórias que nós contamos para nós mesmas, muitas vezes elas podem estar a dar super certo e a conseguir nos fazer alcançar resultados extraordinários na nossa vida, como elas podem simplesmente estar a ser, de facto, um obstáculo, um empecilho, um limite, um obstáculo realmente na nossa vida. E eu, para conseguir trazer isso, eu vou te trazer uma história real, tá? Uma história que aconteceu no nosso dia, que está historicamente gravada na história da humanidade. Aqui não é a história de uma pessoa, não. É a história da humanidade. No século XVIII, século XIX, ali meados do século XVIII, até inícios ali do século XIX, algo se espalhou por toda a Europa e chegou também na América. Basicamente, o que acontecia nessa altura, o que estava acontecendo nessa altura, para além de todos os fenómenos históricos que podem ter passado pela tua cabeça, obviamente dependendo das tuas referências e do teu conhecimento, é que as mulheres, elas iam aos hospitais, elas davam as luzes, mas em média, dentro de 48 horas, elas morriam. Estamos a falar, em alguns hospitais, essa taxa chegava a alcançar 70% dessas mulheres
Pensa, 70% das mulheres que iriam à maternidade, iriam ao hospital para ter o seu bebê, numa média de 48 horas, algumas morriam muito cedo, outras chegavam a demorar até 10 dias, mas o certo é que elas morriam. E os médicos, na altura, não é? Não estavam a entender nada, porque lembre-se, nós estamos aqui a viver uma época após o Renascimento, uma altura ali que era conhecida como a Era da Razão, não é? Onde começaram a existir os grandes senhores da ciência, os grandes médicos, os grandes conhecedores, não é? E especialistas no assunto, onde nós estávamos a começar a deixar toda a questão do miticismo, das religiões, dos métodos mais tradicionais, digamos assim, para trás, e estávamos a substituir por ciência, por dados, por factos, digamos assim, não é? A humanidade estava ali naquele momento pré a Revolução Industrial e toda a medicina científica, não é? Estava tudo a acontecer naquele espaço de tempo. E, obviamente, esses médicos, né, esses especialistas, eles quiseram saber o que estava a acontecer. Porque 70%, chegar a 70% em alguns hospitais de mortes de mulheres pós o parto era muito. Esse fenômeno até ficou conhecido como a febre puerperal, ou febre pós-parto. Deixa eu ver até o nome exato da febre. É febre puerperal. Febre pós-parto, vamos chamar assim. E eles quiseram saber o porquê que essa febre estava a existir, porque que elas entravam nesse estado elevado de febre, de contaminação, de infecção, ao ponto de elas morrerem. Então, eles começaram a estudar os corpos dessas mulheres, a fazer autópsias, a abrir, a ver o que estava a passar, enfim. E foram, sim, muitos anos a fazer exatamente isso. E eles iam para lá de manhã, investigavam os corpos, faziam as autópsias e à tarde eles iam lá, recebiam novos partos, faziam os novos partos, terminavam o dia deles e seguiam viagem. Isso se passou durante muitos anos. Ali por volta dos anos de 1840, 1850, há um médico, há algumas fontes que dizem que foi o Oliver Wendell Holmes, outras que dizem que foi um que tem um nome bem esquisito, que eu vou ler aqui, que era o Ignaz Semmelweis, whatever. Algumas fontes citam que foi um, outras fontes citam que foi outro, mas pronto, um deles apercebe-se que basicamente o que acontecia é que eles, nessa busca para tentar saber o que se passava, as taxas aumentando cada vez mais de morte, ela percebeu-se que os médicos, primeiro eles aperceberam-se que as mulheres que morriam muito mais rapidamente são as que o parto eram feito pelos médicos, no geral, tá? As parteiras que não tinham normalmente contacto com os cadáveres, lembrando, são aqueles médicos que tinham o contacto com os cadáveres. Então, a primeira coisa que eles perceberam foi que as mulheres que morriam mais, ou seja, onde tinha mais taxa de mortalidade, era nessas mulheres em que os médicos que tinham feito as autópsias tinham feito o parto. E que os partos que eram feitos pelas parteiras, que não havia tanta... A taxa de mortalidade não era tão alta. Poderia ser por uma complicação normal, uma infecção, alguma complicação normal. Estamos aqui a falar de uma altura em que a medicina ainda não estava tão evoluída, estávamos a dar os primeiros passos, então, sim, a morte acontecia e era normal, digamos assim, mas as taxas eram muito inferiores, ok? Então, o que esse doutor, não é agora, não sei qual dos dois, porque uma fonte fala uma coisa, outra fala outra, mas vamos nos cingir ao objetivo aqui de eu trazer esse exemplo, eles se apercebe que
primeiro ele se apercebe desse facto e depois ele começa a pensar, tá, o que é que acontece com esses médicos, então, para que a taxa seja tão elevada? Então, ele apercebeu-se que eles faziam a autópsia de manhã e faziam o parto à tarde. Nesse tempo, dessa transição de, ok, estávamos aqui, investigamos o corpo, abrimos aqui, mexemos no cadáver, não sei o que e tal, e agora vamos receber o parto, não lavavam as mãos. Ai, meu Deus, Edu, que nojo. Gente, vamos focar na época histórica, não é? Essa pesquisa antibacteriana e fúngica que veio a ser desenvolvida depois não existia na altura, não é? Então, ele, quando se dá conta disso, ele diz, calma lá, que o problema, se calhar, somos nós. Se calhar, nós estamos a matar essas mulheres. Porque nós não estamos a higienizar as nossas mãos. Porque nós estamos a levar a bactéria do cadáver para essas mulheres, porque no momento em que estás ali a receber o parto, imagina um momento mais propício para haver troca de bactérias. Certo? Então, quando ele diz isso, ele é chamado de louco. Agora me pergunta qual dos dois é que foi, mais uma vez. As fontes dizem coisas diferentes. Então, a teoria dele é rejeitada. As pessoas chamam de louco. Tipo, estás louco? Agora nós é que estamos a passar... Tipo, nós? Os senhores da ciência, os entendedores. Nós somos doutores. Como é que nós é que estamos a causar isso? Tá louco. Ele chegou a ser internado num asilo. Não é bem num asilo. Aquilo foi mais como se fosse um manicômio. Não é essa a palavra que eu quero utilizar. Mas pronto, ele chegou a ser internado por terem achado que ele estava a enlouquecer. E engraçado e irônico, ele morre, ok? Supostamente. Segundo as várias fontes, esse médico que detecta isso, que é internado, não é? Porque é chamado de louco e é criticado isso tudo, morre justamente de uma infecção. Ali naquele local que ele foi colocado por acharem que ele estava louco. E isso continuou, não é? Essa prática continuou por mais um século. Sim, um século são 100 anos, gente. Continuou por mais um século. Sem que tivessem feito nada. Por mais um século ou por mais 30 anos? Deixa eu agora confirmar. Calma. Não, por mais 30 anos, tá? Por mais 30 anos. A questão da morte foi durante um século, ok? Foi durante um século. Por isso é que eu digo que foi ali entre o século XVIII e o século XIX, porque aconteceu nas duas metades desses séculos. E eles o ignoraram, chamaram de louco por mais de 30 anos, ok? Por mais de 30 anos. Até que alguém, um belo... Por isso é que eu acho que nesse momento da história de não baterem as fontes, eu acho que é aqui que está o problema, ok? Porque pode ter sido, sim, o tal do Oliver que alertou, ok? E as pessoas negligenciaram. E depois esse outro médico, que tem aqui esse nome super complicado, que era da Áustria, acho eu, ele foi a pessoa, provavelmente, ok, que obriga os outros a começarem a higienizar as mãos, a começarem a lavar as mãos depois de tocar nos cadáveres, antes de receber o parto. Quando eles fazem isso, ok, depois de ignorarem o outro coitado, terem colocado... numas condições miseráveis ao ponto dele morrer de uma infecção, eles começam a fazer isso e detectam que a taxa de mortalidade dessas mulheres baixa drasticamente. E foi aí que começa o estudo dessas questões todas de antibacteriana e que surgiu a questão de nós temos que lavar as mãos sempre que nós temos contacto com uma coisa e vamos ter contacto com outra e blá blá blá, e terem chegado a essa conclusão de que a bactéria é transferida se não houver uma simples lavagem e desinfecção das mãos. Por quê que eu trouxe essa história? Por que eu achei importante trazer essa história?
Porque, notem, quando eles começaram a lavar e a esterilizar as mãos, a questão da morte que estava a assolar a humanidade por um século, e que eles ignoraram durante 30 anos depois de terem sido alertados, que nitidamente estava aqui um ponto cego, ok? Eles param com aquele comportamento e aquilo para de acontecer. Ou seja, esses médicos, eles se achavam tão senhores da ciência, tão conhecedores da ciência, que eles não poderiam estar a cometer tal erro. Ou seja, a história que eles contavam para eles mesmos, e não eram um ou dois médicos, eram vários médicos. Mesmo que tenham sido os dois a ter alertado, o que eu duvido que tenham sido os dois, porque o que alertou primeiro chegou a ser preso, não é? Chamado de louco e metido ali em algum lugar até que acabou por morrer. Por isso eu acredito que essa confusão dos nomes seja porque o segundo foi o que disse, vamos lá tentar, não custa nada, né? Malta, bora lá tentar aí fazer. É um pequeno gesto, lavar as mãos, simples assim. Tocamos num morto, vamos tocar num vivo, vamos fazer um parto. Se calhar tem aqui alguma lógica. É que a história que eles estavam a contar para eles mesmos, a verdade que eles carregavam com eles mesmos, era tão absoluta na cabeça deles, era uma convicção tão forte que eles nem sequer cogitaram quando esse primeiro gênio que tem essa ideia fala com eles ao ponto de continuar e perpetuar por mais 30 anos morte de mulheres que poderiam não ter morrido. Então, quando eu digo quais histórias tens contado para ti mesma que têm impedido tu de alcançares aquilo que tu desejas na vida, é justamente isso. Eles desejavam encontrar o problema. Eles desejavam. Então, eles estavam ali a abrir corpos e tal, autópsias daqui, autópsias dali, estudos daqui, trabalhar arduamente. De manhã ia, fazia autópsia, à tarde ia, recebia a parte B, fazia autópsia, à tarde. Então, assim, eles queriam encontrar a solução. Eles queriam. O que eles mais queriam era entender o porquê que elas estavam a morrer, porquê que a taxa de mortalidade era tão elevada. Mas ainda assim, a convicção que eles tinham de que eles estavam a fazer o certo não permitiu que eles sequer dessem ouvidos ao outro, ao ponto de ter parado e não condenar essas mulheres durante mais de 30 anos. Isso é algo que pode estar a acontecer na tua vida. Tu podes não estar a matar ninguém, obviamente, mas tu podes estar a contar histórias para ti mesma porque são convicções, são verdades que tu tomaste como absolutas, que podem estar, sim, a impedir-te de chegar na solução que tu queres, no resultado que tu queres, na vida que tu queres, na realidade que tu queres viver. Então, uma das coisas que eu faço muito e que eu digo muito, eu já disse isso aqui nos podcasts, eu falo muito isso com as minhas alunas, é questionem. Não tomem nada como verdade absoluta. Quando uma pessoa trouxer algo, questiona por quê. Alguém trouxe uma ideia, alguém disse, olha, isso seria bom. Pergunta por quê. Eu sei que nós, enquanto crianças, não sei como é que foi a tua criação, mas a minha era assim. A mãe disse que é assim, faz assim. Não questiona. E nós meio que crescemos com esse pensamento de que, não vou estar a questionar muito, porque ainda questiona, ainda leva um tapa. Porque foi essa a realidade. Só que, no entanto, hoje tu já és adulta. E mesmo que em casa tinha isso, na escola, se bem que alguns professores também tinham esse comportamento, né? Você não podia questionar muito, eu estou a dizer que é assim. Mas na escola, tinhas ali uma certa abertura até para perguntar. E muitas pessoas, por causa da vergonha, acabavam por não perguntar. Fato. Mas o que eu quero que tu entendas é, perguntas existem para serem feitas. Ok? Perguntas existem para serem feitas. Se tu não entendes algo,
Se tu não... Eu sou aquela pessoa que eu digo às pessoas, eu preciso entender o porquê das coisas para eu conseguir executar. Se eu não consigo executar o porquê que eu estou a fazer uma coisa, não esperem que eu, de forma cega e absoluta, vá conseguir fazer aquilo. Até porque, que é o que eu digo às pessoas, por exemplo, na matemática, eu não era aquela aluna e nunca fui essa aluna que dei uma fórmula e só me digam que é para aplicar assim que eu vou aplicar. Gente, comigo não funciona assim. Comigo não funciona assim. Eu preciso entender, tá, mas por quê? Porque se eu entendo a lógica por detrás da fórmula, eu consigo montar e desmontar a fórmula e chegar no resultado. Se eu não entendo a lógica por detrás da fórmula e quero que as pessoas me entreguem a fórmula pronta, vai chegar um momento que vão mudar as peças da fórmula e eu não consegui executar a fórmula. Por quê? Porque eu não entendi a lógica da fórmula. Então, questionar não é só questionar as pessoas, é questionar também as tuas convicções, as tuas certezas, as verdades absolutas que tu carregas contigo. Por que aquilo é uma verdade absoluta para ti? Porque para aqueles médicos, nossa, nem passava pela cabeça deles que eles é que estavam a causar o problema. Nem passava pela cabeça deles que o simples ato de lavar as mãos, porque era desconhecido. Eles não tinham esse conhecimento. Se eles não tinham esse conhecimento, para já, existia aqui um ponto cego. Eles não tinham consciência daquilo. Mas desde o momento que alguém os traz um alerta de tipo, opa, que se calhar nós somos o problema. E eles não têm essa capacidade de aceitar e rejeitam por muito mais tempo e continuam a causar, é porque a verdade que eles carregavam com eles, a convicção de que eles tinham, que eles sabiam exatamente o que estavam a fazer, que não podia ser isso, falou mais alto. Então, a lição aqui que eu quero te passar é, às vezes, tu és o teu problema. Não é os outros, não é a sociedade, não é o mundo, não é o parceiro, não é a mãe, não é o pai. És tu. Porque a história que tu estás a contar a ti mesma, seja essa história a de tu seres uma vítima, uma coitada da vida, seja ela de tu seres, nossa, a sabichona que sabe de tudo e que não precisa de ajuda, não precisa de ninguém, não precisa de nada. Ou seja ela de que tu és perfeita e tu não cometes um único erro, ou qualquer outra história que tu estejas a contar, tu faz aí uma pesquisa na tua vida, uma autoinvestigação e entende qual é a história que tu estás a contar, porque essa história, ela pode estar a paralisar. Pode ser exatamente essa história que está a impedir-te de alcançar os resultados que tu tanto desejas alcançar. E eu até posso trazer aqui algumas verdades que tu podes estar a carregar contigo como verdades absolutas e a contar essa história para ti mesma de formas diferentes o tempo todo, em várias situações, que está a impedir o teu crescimento, que está a impedir de chegar no teu objetivo. Quando tu dizes, por exemplo, eu não tenho tempo. Será que não tens tempo ou tu não vês aquilo como uma prioridade? Porque eu não sou boa o suficiente. Tá, mas tu já tentaste? O quanto tu já tentaste? Quanto do teu tempo tu já disponibilizaste para aprender aquilo, para tu te tornares boa o suficiente? Quanta dedicação, prática, esforço, treino tu colocaste naquilo? Porque a minha vida é diferente da vida das outras pessoas. Opa, diferentona. A vida de todo mundo é diferente. Tá dentro da tua realidade, dentro dessa tua vida diferente. Como é que tu vais alcançar aquilo que tu queres? Outra, porque é tarde demais para mim. Porque tu já achas que tu já estás numa idade que assim, tu já não consegues aprender nada, tu já não consegues mudar de vida, tu já não consegues começar a fazer um exercício físico, tu já não consegues, assim, nada. Por quê? Porque, nossa, estão pessoas agora de 18, 15, 20 anos que
já estão assim a ter vidas maravilhosas. Eu com 30, nossa senhora, já estou muito velha, já é muito tarde para mim. Será que é tarde para ti? Ou simplesmente tu não queres passar por esse desconforto de estar a ser uma iniciante numa idade que tu achas que tu já deverias saber de tudo? Eu me lembro quando eu fui fazer aula de natação. Aliás, eu aos 17 anos, que foi a idade com que eu cheguei aqui em Portugal, o meu pai, enfim, os meus irmãos estavam a fazer natação e o meu pai perguntou-me se eu queria. E eu, achas que com essa idade vou estar agora a aprender a nadar? Não. Sim. Erro grave que eu cometi. Poderia ter ido, poderia ter aprendido muito mais cedo. Mas não, quando eu entendi que eu precisava desenvolver aquela habilidade para conseguir alcançar um dos meus sonhos de infância e ter a profissão que eu sempre quis ter, pensei, calma lá, calma lá. Então estava eu, aos meus 23, 24 anos, a ir aprender a nadar. Era tarde aos 17 e não foi aos 24. Então, assim, a questão é, às vezes nós estamos a contar e repetir uma narrativa para nós mesmos, uma história para nós mesmos, para as outras pessoas, que cada vez que nós repetimos, ela reforça-se mais. Ela ganha mais força, ela ganha mais poder. Então, ela acaba por se tornar cada vez mais a nossa verdade absoluta. Nós começamos realmente e genuinamente a acreditar naquilo. E simplesmente não fazemos nada para mudar a nossa vida, porque afinal de contas, aquilo que eu estou a contar para mim mesma, aquilo que eu tenho como uma convicção minha, aquilo que é uma verdade absoluta para mim, simplesmente não me permite crescer. Não me permite ser melhor. Não me permite alcançar novos patamares na vida. E esse é o problema. Não é o tempo, não é a sociedade, não é as pessoas que muitas vezes dizem, porque não me dão oportunidade. Será que não te dão oportunidade? Ou será que tu não estás a criar essas oportunidades? Será que tu não estás a colocar nos lugares da forma certa, com o foco correto, para que as pessoas te deem essas oportunidades? Será? Então, a pergunta que eu lanço daqui, neste momento, é: que verdade, que verdade, que história, que convicção tu tens carregado contigo até agora, até esse momento, que simplesmente está-te a impedir de chegar onde tu queres? Está-te a impedir de alcançar a vida que tu desejas ver. Está-te a impedir de ter o relacionamento que tu gostarias. Está-te a impedir de ter a profissão que tu gostarias. Está-te a impedir de ter a saúde, o corpo que tu gostarias. Qual é essa verdade absoluta? Que se tu fores realmente honesta e sincera contigo mesma, não é comigo, tá? É contigo mesma. Tu agora ali onde tu estás. Coloca assim os teus neurônios para funcionar. Sendo honesta contigo mesmo. Qual é a verdade que tu tens carregado contigo? Qual é a história que tens contado para ti, para as outras pessoas, que de facto tem travado completamente a tua vida? Tem sido assim um bloqueio na tua vida, nos teus resultados, naquilo que tu queres. Para e pensa. Para e pensa. O quê? Qual é a verdade que tem te impedido ter coragem, de facto, de tentar, de melhorar, de fazer diferente, de ter uma nova postura? Pensa nisso com calma, com carinho. É engraçado porque muitas vezes essas histórias, essas verdades que tu carregas contigo e que tu repetes e que tu perpetuas, elas têm prolongado coisas na tua vida que já nem sequer fazem sentido para ti. Elas têm prolongado situações, pessoas,
na tua vida que já não fazem sentido. Que tu nitidamente sabes que aquilo está a bloquear e está-te a impedir de chegar onde tu queres chegar. Só que, por causa da história que tu te contas, tu mantens-te naquela situação. Tu mantens aquela pessoa na tua vida. Tu perpetuas aquela situação. E eu, de verdade, eu trago esses assuntos aqui para o podcast porque são assuntos que eu sou brutalmente honesta e sincera com as minhas alunas em relação a esses assuntos. Eu confronto-as dentro do CDS, o que mais elas fazem, não é? É se questionarem. O que mais elas fazem é desafiar essas verdades que elas tomaram como absoluta a vida delas toda. Porque, entenda uma coisa, se alguém quer mudar a sua vida de facto, se alguém quer mudar a sua vida, a primeira coisa que a pessoa realmente precisa começar a fazer é olhar para ela e analisar onde é que estão os problemas a acontecer. Então, para isso, ela vai ter que questionar tudo na vida dela. Tudo, tudo. E eu tenho algo que eu digo às pessoas, questionem tudo. Porque, de facto, se eu finjo que algo não está a acontecer, eu nunca vou resolver aquilo. Se eu não questiono até que ponto um sonho é mesmo meu, um pensamento é mesmo meu, e quando eu digo que é mesmo teu, entenda uma coisa, tá? Nós somos seres influenciáveis, nós somos influenciados. Os nossos pensamentos, eles não vieram do nada, não é? O Austin Kleon, que eu acho que é assim também que se diz o nome dele, que é o escritor do Roubo como Artista, ele diz muito ali no seu livro que nada é original, que nem nós somos originais, que nós somos uma junção de DNAs de pessoas, de gerações que já existiram e que formaram os nossos genes, ou seja, nós não surgimos do nada. Então, os pensamentos que tu tens, as ideias que tu tens, os sonhos que tu tens, nada disso é do nada. E muitas vezes, se tu não tens sonhos, tu não tens ideias, tu sentes que a tua vida está assim, parece que não tem nada, pode ser que tu justamente estás a precisar de referências, de ampliar a tua visão, de ter contacto com mais pessoas, com ambições diferentes, com visões diferentes, com formas de pensar, de agir, de reagir diferente das tuas. Ok? Porque nada disso vem do nada. Então, os pensamentos e as verdades, as histórias que tu carregas contigo, que muitas vezes vêm contigo da infância, elas também não vieram do nada. Só que se como adulta, tu não paras para questionar de onde é que elas vieram e questionar até que ponto elas são realmente verdade. Uma das coisas que eu notei em mim foi que eu estava a carregar um pensamento ligado a quem eu sou. Vocês sabem que eu defendo muito isso, né? Nós temos coragem de quem nós somos. Só que, quem és tu? Tu és um somatório das tuas experiências, das tuas vivências, das tuas aprendizagens, certo? E quem eu sou hoje, aquilo que me trouxe até aqui hoje, não é o mesmo que vai me levar para onde eu quero chegar. Porque a Edu do futuro, e eu acho que é essa parte que estava a chocar um bocado na minha mente, tanto é que eu até decidi trazer esse episódio, porque na minha mente estava a haver ali um choque entre a Edu que eu acredito que eu sou, aquilo que é a minha essência, para a Edu que eu preciso me tornar. E atenção, a Edu que eu era, para a Edu que eu sou hoje, houve uma alteração. Porque se eu estou cá hoje, foi porque eu tive atitudes, pensamentos, comportamentos lá no passado que foi construindo para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Só que, eu cheguei aqui. Para eu chegar nos meus próximos degraus e ir subindo a minha escada, eu preciso hoje começar a ter pensamentos e comportamentos que me vão levar lá. Porque a Edu que vive a vida que eu visualizo é uma Edu ligeiramente diferente da que eu sou agora. Porque é uma Edu mais velha, uma Edu que já tem outra maturidade,
entendes? E é muito engraçado porque eu sei o quanto eu já amadureci, o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, enfim. Mas ainda assim, são novos degraus. E eu estava muito naquela de não querer perder certas coisas, não é? De personalidade que eu ganhei para chegar aqui. Só que, eu agora preciso de fortalecer isso. Eu preciso de tornar certas características, certos comportamentos mais fortes ainda para eu chegar no outro nível. Então, as pessoas quando dizem, nossa, Edu, tu és extremamente disciplinada. É engraçado porque o dia desse eu recebi um comentário a dizer que a minha rotina não parecia de um comum mortal, ou de um mortal comum, qualquer coisa do gênero. E eu pensei, gente, é que eu acho engraçado porque tudo bem, eu sei que eu sou uma pessoa extremamente dedicada, extremamente disciplinada, há coisas que eu sacrifício, o que eu abro mão em prol dos meus sonhos, que eu sei que muitas pessoas não têm coragem de fazer. Não é porque eu sou especial, eu sou, não sou, não, eu só tenho coragem de fazer essas coisas que algumas pessoas não têm. Só que ainda assim, eu olho para pessoas que são muito mais disciplinadas que eu e penso, nossa, o que é que essa pessoa sabe que eu não sei? Como é que essa pessoa consegue? E eu, aqui no meu degrauzinho, não é que eu acho, as pessoas que estão em degraus abaixo, vêm e pensam, nossa, não é de um comum mortal. E eu olho para as pessoas e penso, nossa, não é de um comum mortal. Entendes como é que cada um está num nível diferente? E eu tive que parar e pensar, Edu, para, isso tu está até aqui. Mas para chegares lá, você vai ter. Sim, dá-lhe, garota. Então, eu quis trazer isso aqui porque, de verdade, tu podes estar nesse momento a contar histórias para ti, a carregar verdades contigo, a ter convicções que podem estar a impedir-te de chegar onde tu queres. E essas convicções precisam ser alteradas. Essas verdades, essas histórias precisam ser substituídas por novas histórias. Ok? Se tu quiseres te juntar a nós no CDS, vai ser um prazer enorme receber-te e poder fazer essa construção contigo. Poder partilhar também um pouco dos bastidores daquilo que é a construção que eu estou a fazer aqui para alcançar os próximos níveis. Porque tudo que eu partilho até agora é tudo que me trouxe até aqui. E conforme eu vou aprendendo novas coisas, vou fazendo novas coisas, vou tendo novos desafios também, eu vou partilhando convosco justamente para vocês possam crescer também, para que vocês possam alcançar maiores e melhores resultados, porque o meu objetivo de verdade é que vocês consigam, de facto, se tornarem na pessoa que vai viver a vida que faz sentido para vocês. E essa transformação para acontecer precisa de um novo modelo mental, precisa de um novo modelo emocional, precisa de um novo modelo comportamental, que é o que eu tenho o prazer de poder ensinar para todas as mulheres que desejam caminhar comigo, ok? Então, se tu quiseres fazer parte, o link está na descrição desse vídeo. Todas as informações estão aqui, eu deixo sempre todas as informações. Se tu tiveres no Spotify, tem todas as informações. Se tu tiveres no YouTube, a Mamis aqui encontrou o jeito de colocar lá, tá? Se tu estiveres no YouTube e quiseres, por exemplo, entrar no CDS ou inscrever-te na nossa newsletter, enfim, inscrever para alguma coisa que a gente tenha, dentro da página principal do CDS, dentro do teu YouTube, se tu, do CDS, do Sonhar Sem Limites Podcast, desculpa, se tu entras diretamente no canal do Sonhar Sem Limites Podcast, vai haver uma parte logo em baixo do logo, antes de começares a ver os vídeos, que diz links, ou qualquer coisa do gênero. Se tu clicares para abrir mais, vai te aparecer assim, todos os links. Foi a forma que a Mami achou. Não consigo colocar ainda nos episódios separadamente, mas está toda a informação no nosso canal. Vai ser um prazer te receber. Qualquer coisa também, manda-nos mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo nosso e-mail. Vai ser um prazer poder receber, responder, trocar ideias. Maravilha. Maravilha, tá? Eu espero que esse episódio tenha sido útil. Se tu gostaste, já deixa um like ou deixa umas 5 estrelas. Tem que ser 5, tá? Se gostou, tem que deixar 5 estrelas no Spotify. Não adianta deixar uma, não. Tem que ser 5 estrelas, tá? No Spotify ou no Apple Podcast, pode deixar 5 estrelas. Se estiver no YouTube, dá um like. Que a Mami agradece. Foi a mania agora dizer Mami, gente. Ai, Edu. Gente, então é isso. Partilha com uma amiga que vai ser muito bom.
poder passar essa mensagem adiante. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Beijo grande.